Agradecimentos especiais ao Luciano Miranda dos Santos e David Barros Silva, que contribuíram no nosso último vídeo. Entre para o nosso aplicativo e tenha acesso a histórias exclusivas não postadas aqui, davideric.com.br. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E como sempre, o nosso objetivo aqui é desenterrar os medos que nós escolhemos esquecer. Hoje, nós vamos falar sobre o Homem do Saco. Para quem cresceu no interior, ou até nas periferias das grandes capitais nos anos 80, 90, essa lenda aí não era só uma historinha para fazer criança dormir cedo. Era uma ameaça de verdade, um andarilho sem rosto definido que carregava um saco preto nas costas pronto para ensacar crianças desobedientes e sumir com elas para sempre. A gente cresceu acreditando que era apenas uma lenda, uma ferramenta de disciplina dos nossos pais. Mas a verdade é que as lendas nascem de algum lugar. Elas têm raízes. E hoje nós temos a prova viva disso sentada aqui no nosso estúdio. Hoje eu recebo o Bruno. O Bruno entrou em contato com nossa produção há cerca de um mês, depois do nosso episódio sobre desaparecimentos não solucionados no interior de São Paulo. Bruno, muito obrigado por ter aceitado o convite, por ter vindo até o estúdio e, principalmente, por ter a coragem de compartilhar uma história tão pesada com a gente. Eu é quem agradeço o espaço. É importante falar sobre isso. As pessoas têm uma visão muito inocente do passado. Achar que o Homem do Saco era só uma invenção de vó é um privilégio de quem nunca teve que passar o que eu passei. Você me disse nos e-mails, e eu confesso que a nossa equipe ficou em choque ao ler, que você não apenas viu o Homem do Saco quando era criança, você foi levado por ele. Você é um sobrevivente da lenda, é isso? Sim, eu fui ensacado, carregado e enterrado. Nós vamos chegar lá, calma. Quero que você dite o ritmo da nossa conversa, Bruno. Se em algum momento ficar difícil demais, a gente para a gravação, você toma uma água, a gente respira, ok? O espaço é seu. Conta pra gente como era a sua vida antes daquela noite. Onde você morava? Qual era o contexto? Nós morávamos numa propriedade rural no extremo oeste de São Paulo, fim dos anos 80. Não era uma fazenda rica, era um sítiozinho mesmo, coisa bem humilde. Meu pai plantava mandioca, milho, tinha algumas cabeças de gado. Minha mãe cuidava da casa e da horta. Era tudo normal. A cidade mais próxima ficava a uns 30 quilômetros de estrada de terra. A energia oscilava bastante, a televisão pegava bem mal. A nossa diversão de verdade era o mato, os bichos e as histórias. Você disse nós, né? Então você tinha irmãos? Tinha. Eu era o mais velho. Tinha 8 anos na época. Marcelo tinha 5 e Mariana tinha 3. Como eu era o mais velho, eu não brincava tanto com eles. Eu preferia ficar observando. Sempre fui uma criança muito curiosa. Gostava de entender como as coisas funcionavam. Eu passava horas no quintal com os animais. Gostava de matar sapos, sabe? Abrir e ver como era por dentro. Uma curiosidade precoce, né? Toda criança do mato acaba virando meio bióloga por necessidade. Mas e seus pais? Eles eram muito rigorosos? Não. Eles eram pessoas simples, muito cansados pelo trabalho na roça, mas não eram violentos. Só tinham muito medo. Naquela época, o interior não era esse paraíso que as pessoas romantizam hoje. Tinha muita gente estranha rondando as estradas, andarilhos, peões que perdiam o emprego e vagavam pelas fazendas pedindo comida. E era aí que a lenda do Homem do Saco começava. Meu pai sempre trancava as portas de casa com 2 trancas de ferro. Ele dizia: se vocês saírem depois que o sol se puser, o velho do saco vai pegar. Ele sabe a criança que não obedece.
Meus irmãos, Marcelo e a Mariana, morriam de medo. Choravam só de ouvir o barulho do vento nas telhas. E você? Você tinha medo? Não, eu nunca entendi, na verdade, o propósito do medo. Eu só achava curioso que os meus pais precisassem inventar uma entidade para manter a ordem dentro de casa. Mas, como eu descobriria logo em seguida, a ameaça, o homem no saco, era real. Conta pra gente sobre a noite. A noite em que tudo aconteceu. O que você lembra? Era julho, inverno. Eu lembro que a casa estava quieta naquela noite. Os meus pais tinham ido dormir cedo. Os meus irmãos também. Eu estava no meu quarto, deitado na cama, olhando para cima. A casa não tinha forro, então dava para ouvir tudo. Os estalos da madeira, ratos no telhado. Mas então, eu ouvi os passos. Fora de casa? Dentro de casa. Meu Deus. Eram pisadas no assoalho de tábua do corredor. E não era o meu pai, que normalmente acordava de noite. Meu pai andava arrastando a perna esquerda por causa de um acidente de trator. E eu não me mexi quando ouvi. Fiquei debaixo das cobertas, com os olhos abertos no escuro. A maçaneta do meu quarto girou. A porta abriu devagar. Eu vi a silhueta dele na porta. Um homem imenso, largo, vestia uma capa escura, rasgada, e segurava um saco nas costas. Ele não disse uma palavra, só caminhou até minha cama e, antes que eu pudesse sequer abrir a boca para gritar, a mão dele me agarrou. Ele te bateu? Não, ele só me enfiou no saco como se eu fosse um bicho. Sua mão era enorme. Uma tapou a minha boca e o meu nariz, a outra puxou meu corpo e me enfiou lá dentro de cabeça para baixo, num movimento só. Ele amarrou a boca do saco depois. E os seus pais, os seus irmãos, eles não viram nada? Não tinham cachorro latindo no quintal? Como alguém entra numa casa, sequestra uma criança e sai sem causar barulho nenhum? Como eu disse, era uma noite diferente. Ninguém acordou, ninguém gritou. Era apenas eu e ele. Quando eu já estava dentro do saco e ele o jogou por cima do ombro, lembro de sentir como se eu estivesse dentro de uma betoneira. E então, ele começou a caminhar. Ok, certo. Como foi a sensação lá dentro? Você se debatia? No início, sim. Eu queria respirar, ver a luz, mas aquele saco era bem grosso. Parecia lixa na minha pele toda vez que ele dava um passo e o meu corpo esfregava naquilo. O pior mesmo era a falta de ar. Eu tentava gritar, mas só engasgava com a terra que estava impregnada naquilo. Você conseguia saber para onde ele estava te levando? Pelo frio que comecei a sentir, eu sabia que a gente estava no meio do pasto, longe de casa. Ele andou por muito tempo, talvez 1 hora, talvez 2. Eu percebi que, no fundo do saco, misturado a um pouco de terra, havia algo mais. Algumas coisas duras arranhando o meu joelho. Como assim? O que era? Pequenos ossos, dentes. Eu não era a primeira criança a ser carregada ali dentro. E quando eu entendi isso, o pânico passou. O pânico passou? Como assim? Você tinha 8 anos e descobriu que estava num saco cheio de restos humanos. Como o pânico passa? Porque a aceitação da morte elimina a ansiedade. O medo só existe quando você acha que pode escapar. Quando eu relei naqueles restos, eu entendi o meu destino. Eu seria morto. Então, por que chorar? Eu parei de me debater. Relaxei. Guardei o oxigênio. O homem deve ter achado que eu tinha desmaiado porque o passo dele ficou mais rápido. Foi então que ele parou. Onde vocês estavam? No meio de um matagal. Eu ouvia bem alto os grilos. Ele jogou o saco no chão.
Minha cabeça bateu na raiz da árvore ainda dentro do saco. Eu fiquei lá, encolhido no escuro. E então, ouvi um som diferente. O som de uma pá cortando a terra. Ele estava cavando um buraco? Exatamente. Eu não via nada. Ainda estava amarrado no saco. Foi aí que eu percebi a oportunidade. Quando ele me jogou no chão, o saco caiu sobre um monte de cascalho. Eu tateei através do saco. Encontrei uma pedra afiada. Puxei a pedra e comecei a raspar. Meu Deus, você fez isso sem fazer barulho? O som da escavação dele encobria. Fiz bem devagar porque os meus dedos estavam dormentes de frio e medo. Bom, do reflexo do medo, né? Fiquei ali tentando rasgar, até que o homem parou de cavar. Ele agarrou o nó no topo do saco e me levantou de novo. Você não tinha conseguido abrir um buraco grande o suficiente? Tinha, mas eu segurei o buraco fechado com as mãos por dentro. Ele me balançou, jogou no buraco que tinha acabado de fazer na terra. Eu caí por quase 2 metros. Senti algum osso meu quebrando. E então, a primeira pá de terra caiu sobre o saco. Ele te enterrou vivo. Ele estava enterrando. A segunda pá de terra caiu. A terceira, fui sentindo a pressão me esmagando. Foi então que soltei o rasgo que eu tinha feito. O saco se abriu debaixo da terra. Eu rastejei para fora do buraco. Eu era uma criança magra, suja de terra, no escuro. Só fechei os olhos e fiquei grudado na lateral do buraco fora do saco, enquanto ele continuava jogando terra. E ele não te viu, então? Não, estava bem escuro mesmo. Quando ele encheu a cova, bateu a pá em cima para compactar a terra, eu já tinha rastejado para fora da vala. Fui pro mato com a perna quebrada. Fiquei atrás de um cupinzeiro, a uns 10 metros dele, e fiquei assistindo. Você fugiu. Caramba, Bruno. Você foi um moleque bem esperto. E o que fez depois? Daniel. Posso te chamar de Daniel? Claro, é o meu nome. Daniel, você não prestou atenção numa parte importante da história. Qual parte? Eu te disse que estava escuro, que ele usava uma capa e que não disse uma palavra, né? Mas quando eu estava atrás daquele cupinzeiro, as nuvens se afastaram e a luz da lua iluminou o rosto do andarilho por alguns segundos. A capa dele não era um trapo qualquer. Era a lona que a gente usava para cobrir a carroça da fazenda. O que você quer dizer? Era um empregado da sua casa? Não, Daniel. Era o meu pai. O seu próprio pai te colocou num saco e tentou te enterrar vivo? Sim. Meu Deus, Bruno. Eu sinto muito. Eu não consigo nem imaginar o trauma de descobrir uma coisa dessas. Quer dizer que a lenda na sua cidade, o homem do saco, era só uma fachada para pais abusivos? Seu pai era um alcoólatra? Usava a desculpa da lenda para se livrar dos filhos e dizer para a polícia que o monstro tinha levado? É isso? Não coloque palavras na minha boca, Daniel. O meu pai nunca bebeu uma gota de álcool na vida. Ele ia à missa todos os domingos. Era um homem justo, gentil e incapaz de fazer mal a uma mosca. Para você ter noção, ele chorava quando tinha que abater um porco para a nossa comida. Ele era um homem bom, o melhor homem que já conheci. Desculpa, cara, mas um homem bom não amordaça o filho de 8 anos e enterra numa cova no meio do mato. Você julga a ação sem entender a motivação, Daniel. Você, como a maioria das pessoas, assume que a criança é sempre a vítima da história. Você não me perguntou por que a casa estava tão silenciosa naquela noite. Você não me perguntou porque o meu pai, um homem que andava mancando e que mal conseguia levantar um saco, de repente teve forças que tirou não sei da onde para me carregar por quilômetros nas costas. Então, me diga, por que a casa estava silenciosa, Bruno?
Lembra que eu falei que gostava de matar pequenos animais para vê-los por dentro? Os sapos? O problema dos sapos é que são muito simples. O coração deles para muito rápido. No começo daquela tarde de inverno, os meus pais tinham ido para o pasto cuidar de uma cerca derrubada. Eles me deixaram cuidando do Marcelo e da Mariana. O que você fez, Bruno? O Marcelo estava brincando na beira do poço desativado no fundo do quintal. E eu o chamei para ver uma coisa. Quando ele se debruçou na borda, eu o empurrei. Foi tão fácil, Daniel. Um toque leve nas costas e a gravidade fez o resto. O som do corpo dele caindo no fundo me fez sorrir. Eu fiquei lá em cima, com o ouvido encostado na pedra fria, escutando ele se debater e engolir água suja. Durou 11 minutos até ele parar de fazer barulho. Eu cronometrei mentalmente. Foi uma observação fascinante sobre a resistência do sistema respiratório de uma criança menor do que eu. Você tá de brincadeira comigo? Você não tá falando sério? Produção, corta o áudio. Corta essa gravação agora. Isso não tem graça, ele tá inventando isso pra chocar. Senta na merda da cadeira, Daniel. Você me convidou pra contar a verdadeira história da lenda urbana. Você vai escutar até o fim. E a sua irmã? O que você fez com a garota de 3 anos, seu doente? A Mariana tava na cozinha, brincando no chão. Nem sabia o que era um poço. A anatomia de uma menininha de 3 anos é ainda mais fraca. Fiz um copo de leite quente pra ela, mas em vez de açúcar, misturei 4 colheres de uma coisa que meu pai usava para matar pragas na lavoura. Dei o copo na mãozinha dela. Ela sorriu e bebeu tudo. Eu sentei na cadeira e observei as convulsões. A espuma branca pelo canto da boca. O jeito como os olhos dela reviravam, enquanto o cérebro ia desligando aos pouquinhos. Mariana foi mais resistente que o Marcelo. Foram 16 minutos. Quando os meus pais voltaram da roça e entraram na cozinha, meu pai me encontrou lavando o copo na pia com a calma de quem acabava de lavar um prato de almoço. Eu não menti para ele. Eu descrevi em detalhes exatamente como o corpo dos filhos dele tinha reagido à morte. Meu pai ficou maluco. Minha mãe desmaiou e bateu a cabeça na mesa, sangrando pelo nariz, mas o meu pai não encostou um dedo em mim. A dor dele era tão incompreensível, tão surreal, que quebrou a sanidade do velho no meio. Por isso ele fez o que fez, então, né? Exato. Meu pai era um homem cristão. Não conseguia cometer o pecado do assassinato. Ele não conseguia atirar na minha cabeça ou cortar o meu pescoço. Ele acreditava no inferno. Mas ele sabia que não podia me deixar solto no mundo. Ele sabia que eu era uma anomalia, um assassino desprovido de qualquer freio moral. Então, no meio da madrugada, ele pegou o saco e decidiu usar a lenda que ele mesmo criou. Mas... tá, supondo que essa história seja verdade, você escapou. O que você fez depois que seu pai terminou de enterrar o saco vazio? E o que eram aquelas coisas no saco que você falou que eram ossos e essas coisas? Bom, naquele momento eu pensei que fosse. Eu era uma criança, afinal, não fiz a ligação. O saco que meu pai usou foi um dos sacos que ele usa para matar os porcos e tudo mais. Era ossada de animal, mas eu só soube disso depois de mais velho. E eu rastejei de volta para casa. Mas eu não entrei. A porta da cozinha estava aberta. Meu pai estava sentado na mesa. A espingarda estava no colo dele. Ele chorava, Daniel. Um choro feio. Fiquei escondido, observando ele encostar a espingarda no céu da boca. O barulho do tiro assustou os cavalos no pasto, e então depois o silêncio voltou. Minha mãe acordou com o tiro, mas para a polícia, a história era trágica, mas simples de se concluir. A mãe perdeu os 2 filhos em acidentes domésticos, e o marido, enlouquecido pela culpa de não estar em casa, pegou o filho mais velho, sumiu com ele no mato e se matou em seguida. A lenda do Homem do Saco serviu para arquivar um caso na década de 80.
A minha mãe morreu num asilo anos depois, balbuciando coisas sobre a noite em que o velho do saco levou a família inteira dela. Bruno, você disse que nunca parou de praticar aquilo que fazia com os sapos. Nos seus e-mails você me descreveu que a observação anatômica de animais virou seu trabalho, né? Sim, Daniel. O mundo é cheio de pessoas curiosas, mas que têm estômago fraco. E cheio de famílias que precisam de resolução para problemas, mas que, assim como o meu pai, não tem coragem de sujar as próprias mãos e ir para o inferno. Então, desculpa perguntar, mas o que você faz da vida? Eu assumi a profissão do meu pai, Daniel. Mas diferente dele, eu não sofro com a culpa. Quando o político descobre que o filho adolescente vai expor os esquemas da família na mídia, ou quando a esposa de um juiz não suporta mais o enteado problemático dentro de casa, eles me contratam, sabe? Por que você trancou a porta, Bruno? Abre a porta. Produção! Chama a segurança! Chama a polícia! A sua equipe de produção inteira foi pra pausa do almoço há 10 minutos, Daniel. Aqui é um estúdio, ninguém escuta os nossos gritos do lado de fora, estamos sozinhos. E sobre por que eu tranquei a porta? Você acha que eu vim hoje aqui num podcast pra dar uma confissão gratuita e de coração aberto? Pra fornecer materialzinho de creepypasta para o seu público? O que você quer? Dinheiro? Eu tenho a carteira aqui, leva tudo, só destranca a merda da porta. Num dos seus últimos episódios, Daniel, aquele sobre a corrupção imobiliária e o sumiço dos moradores na comunidade da Pedreira, você tocou em nomes que não deviam ser pronunciados nem em pensamento. Você achou que estava apenas contando histórias de terror, mas esqueceu que algumas pessoas não gostam de jornalistas intrometidos. Não. Não chega perto de mim. Fica longe. Socorro! Meus contratantes mandaram lembranças, Daniel. Meu pai tentou matar a lenda para salvar o mundo, mas ele falhou. Não se debate muito, não. O saco tá bem sujo e costuma arrancar a pele do rosto. Até a próxima. Obrigado.